vamos iniciar hoje a aula 5, né? Fazer a parte 1, Introdução aos Polinômios. Bom, nós definimos polinômio dessa maneira aqui. Então nós dizemos que um polinômio na variável x com coeficientes no anel A é uma soma dessa forma aqui, onde você tem A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo e assim por diante. Esses AIs, todos esses AIs, pertencem ao anel e AI vai ser zero para AI suficientemente grande. Então, a partir de um certo ponto, esses AIs vão ser zero e aí você tem o polinômio. Esses, no caso aqui, o A0, nós chamamos de coeficiente constante. Coeficiente constante. O A1 é o coeficiente linear. O A2 é o coeficiente do termo quadrático. O A3 é o coeficiente do termo cúbico e assim por diante. Assim, só corrigindo, aqui é a aula 6, certo? Então é a aula 6, parte 1. Vou reescrever aqui o nosso polinômio, que é da forma A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo e assim por diante. Então nós temos esse é um polinômio. Aqui, quando o A1 for zero, no livro, no fascículo, aqui, ao invés de estar, ou melhor, aqui é o AI. Quando o AI é zero, só que no fascículo está escrito 1. Então vocês corrigem, certo? Então é AI e não A1. Quando o AI é zero para todo I maior que N, então a partir de um certo N, todo AI é nulo. Aí nós vamos ter, vamos escrever esse polinômio 1 dessa forma aqui. F de x igual a A0 mais A1x mais A2x ao quadrado até AN xn, certo? Então, ao invés de escrevermos assim um polinômio, quando eu sei que a partir de um certo I, para I maior que N, todos os coeficientes são nulos, então nós escrevemos o nosso polinômio dessa forma. E em geral nós vamos trabalhar com polinômios dessa maneira aqui. Por exemplo, o polinômio 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 1x ao cubo mais 0x à quarta mais 0x à quinta mais 0x à sexta e assim por diante, 0x à sétima e assim por diante. Então nós vamos escrevê-lo assim: f de x, podemos escrever assim, f de x, pode ser também representado por outras letras, g, h, ou sei lá qual letra que você quiser. Então nós escrevemos o polinômio assim: 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais x ao cubo, certo? Observe que aqui tem coeficiente 1, então você não precisa escrever. Quando não aparecer o coeficiente, se entenda que tem o coeficiente 1, tá bom? Então nosso polinômio nós escrevemos assim. Agora, quando o AI for nulo para todo I, ou seja, se todos os coeficientes aqui for nulo, nós vamos ter o polinômio 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo e assim por diante. Todos os termos vão ser nulos e aí nós identificamos esse polinômio, que nós chamamos de polinômio nulo, e identificamos como zero, certo? Então aqui, quando falarmos o polinômio zero, que nós estamos falando deste polinômio nulo aqui, tá bom? E também podemos representá-lo assim: f de x igual a zero. Identificamos assim e representamos ele dessa forma aqui. Observe só este polinômio aqui.
f de x igual a 4 mais 2x menos 7/3 x ao cubo. Isso é um polinômio. Observe que aqui faltou qual o termo? Temos aqui o primeiro, que nosso A0 é o 4. Aqui nós temos o x, o A1x, que o A1 no caso é 2. E já vamos para x ao cubo. Não temos o termo A2x ao quadrado. Isso significa que o nosso A2, né, neste caso aqui, o A2 é igual a 0, certo? Então poderíamos escrevê-lo de forma completa assim: 4 mais 2x mais A2x ao quadrado menos 7/3 x ao cubo, certo? Então, no caso aqui, o A2 é 0, então nós tiramos esse termo e escrevemos ele dessa forma assim, certo? Por este conjunto aqui, denotamos o conjunto de todos os polinômios na variável x e com coeficientes no anel A, certo? Então, o conjunto de todos os polinômios com coeficientes em A na variável x, nós escrevemos assim. Tá? Aí vamos ver aqui exemplo. Olha. Acho que o exemplo 2 de hoje, nós podemos escrever aqui o conjunto Z. Isso aqui representa o conjunto dos números inteiros, e quando escrevemos assim, nós estamos escrevendo o conjunto dos polinômios, né? Isso aqui é o conjunto de todos os polinômios com coeficientes inteiros. De mesma forma, esse conjunto representa os números racionais, e agora é o conjunto dos polinômios com coeficientes racionais. Este aqui vai ser o conjunto dos reais, e quando escrevemos assim, o conjunto dos polinômios com coeficientes reais. Agora com os polinômios com coeficientes complexos, e também podemos escrever assim, Zm. É o conjunto de todos os polinômios onde os coeficientes estão em Zm. Aqui são os elementos da forma a barra que nós já vimos, né? As classes residuais. No caso aqui, módulo m. Por exemplo, se tomarmos o polinômio p de x igual a 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais x ao cubo, foi um exemplo que nós vimos anteriormente. Esse polinômio, observe que todos os coeficientes são inteiros, então claramente ele pertence ao conjunto de todos os polinômios com coeficientes inteiros, certo? Então ele pertence a esse. Como vale essa inclusão? Como z está em Q, está em R, está nos complexos, então claro que esse polinômio pertence a todos esses conjuntos aqui. Claro que não vai pertencer a este, certo? Então poderíamos dizer que P de x pertence a esse conjunto, que por sua vez está contido neste conjunto, que por sua vez está contido neste conjunto aqui, certo? Mas ele não é em Zm. Não é um polinômio aqui, nesse anel. O polinômio f de x igual a 4 mais 2x menos 7/3 de x ao cubo, ele pertence ao conjunto dos polinômios com coeficientes racionais e pertence também ao conjunto dos polinômios com coeficientes reais, e como esse conjunto está contido neste aqui, também vale, né? Ele pertence a esse conjunto de polinômios. Porém, ele não pertence ao conjunto dos polinômios com coeficientes inteiros, e também não pertence
ao conjunto dos polinômios com coeficientes em Zn. Certo? Então, só exemplos exemplos de polinômios, quais os conjuntos que eles pertencem, então vocês têm que estar sempre atentos a isso. Quando eu estiver falando de um polinômio, se nós temos lá um polinômio, em qual ambiente que ele está? Qual é o anel? Então tem que sempre observar qual é esse anel. Dependendo do anel, o polinômio pode pertencer, dependendo do anel, esse polinômio pode não pertencer. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, onde nós pegamos um polinômio com coeficiente complexo. Vamos pegar aqui o polinômio g de x. Normalmente, às vezes é comum escrevermos, em vez de escrever g de x, quando vou falar somente do polinômio, eu escrevo simplesmente g. No caso aqui nós temos o polinômio g de x igual a 3 mais raiz quadrada de 2 menos 1 mais raiz de 2 x ao cubo. Esse pertence ao conjunto dos polinômios com coeficientes reais. G não pertence ao conjunto dos racionais, dos polinômios com coeficientes racionais. E por fim é o exemplo que eu queria fazer, que é o h de x igual a 2 menos i vezes x mais 4 mais i. No livro está 1, tá bom? Então vocês corrigem, não é 1 e sim i. Faça essa correção, por favor. Aqui multiplicando x à quarta. Este polinômio pertence ao conjunto dos polinômios com coeficiente complexo, certo? E h não pertence a nenhum outro desses anéis. Não pertence aos inteiros, não pertence aos racionais e nem ao conjunto dos polinômios com coeficientes reais. Pertence somente a esse aqui. Bom, vamos fazer duas observações. Primeiro, o anel A está contido no anel dos polinômios, Nesse caso aqui, os elementos de A dentro desse conjunto vão ser os polinômios constantes. Então, para qualquer A, se eu pegar aqui qualquer A em A, Azinho vai pertencer ao conjunto dos polinômios x e A é polinômio constante. Então, todo elemento do anel é um polinômio chamado de polinômio constante. A segunda observação é, se tivermos dois anéis e valer essa inclusão, então o conjunto de todos os polinômios com coeficientes em A vai estar dentro do conjunto de todos os polinômios com coeficientes em B. Claro que os dois têm que ser na mesma variável x, certo? Então eram essas duas últimas observações que eu queria fazer para vocês. Assim, aqui, neste caso, nessa primeira observação, nós representamos o conjunto f de x igual a 0, certo? Neste caso aqui, a 0 é esse elemento A, certo? Para qualquer, então podemos representar aqui. Pegamos um A0 em A, ele vai estar assim e vai ser representado por esse polinômio. E, novamente, nesse caso aqui, todos os AIs vão ser 0. Nesse caso aqui, todos os AIs vão ser 0 para I maior que 0, certo? Naquele polinômio nós tínhamos lá da forma A0 mais A1x mais A2x ao quadrado e assim por diante. Então,
daqui para frente todos vão ser zero. Só este é zero, que vai ser diferente de zero, certo? Ou seja, para todo i vai ser aí é zero. No livro aqui também está 1. Vocês façam a correção, é i, certo? Bom, se nós tivermos um polinômio dessa forma aqui, nós temos um polinômio que vai até a n, x elevado a n, aqui o a n diferente de zero e esse n maior ou igual a zero. Então n vai ser o grau, nós definimos o grau desse polinômio, né, o grau do polinômio f, certo? Então esse n, chamado grau de polinômio, normalmente nós escrevemos assim, igual a n, certo? No livro está escrito grau de f igual a n. Vou usar essa notação aqui, mas vocês também podem usar essa notação sem problema algum, tá bom? O AN nós chamamos de coeficiente líder, que é o coeficiente do termo de maior grau. Então nós chamamos ele de coeficiente líder. Quando esse coeficiente líder for 1, então o nosso polinômio é chamado de polinômio mônico. Bom, então quando pode acontecer esses casos, né? O n, o grau do polinômio é o maior expoente, né, do termo que o coeficiente é não nulo. Esse coeficiente do termo de maior grau é chamado de coeficiente líder e se no caso quando ele é igual a 1, então nós temos um polinômio mônico. Bom, observe aqui que a definição de grau sempre acontece para quando nós temos um polinômio, né? Olha, tem que ter algum termo não nulo, ou seja, quando nós tivermos o polinômio nulo, então não se define o grau. O grau do polinômio nulo não existe, você não define o grau de um polinômio nulo. Quando nós tivermos o polinômio constante, então o grau vai ser zero. Então o grau de polinômio constante é zero, o grau de polinômio nulo não existe. Anteriormente nós vimos que esse polinômio está nesse anel, né? Ou seja, um polinômio com coeficientes inteiros. Aqui nós temos que o termo de maior grau é esse aqui, né? O nosso AN, no caso aqui A3, é igual a 1. Então, o grau do nosso polinômio, no caso aqui o N, é igual a 3. Então, nós temos que o grau do polinômio F é igual a 3, então o grau é 3. E como o A3 é igual a 1, isso garante que F é polinômio mônico. O polinômio P de x, que é igual a 3 barra mais 4 barra x ao quadrado mais 5 barra x à quarta, pertencente ao anel dos polinômios com coeficientes em 17. Neste caso aqui, nós temos que o n é igual a 4, ou seja, o grau do polinômio P é igual a 4. O A4 é igual a 5 barra. Então, neste caso, nós dizemos que P não é mônico, não é polinômio mônico. Certo? Então, nós temos isso, o grau 4. Olha sempre o termo de maior grau, né? O coeficiente é diferente de zero, então esse aqui vai ser o grau do polinômio. Agora, este polinômio G. G de x é da forma 1 menos ix mais 2ix ao cubo mais 5x à quinta, pertencente ao conjunto dos polinômios com coeficientes complexos. Neste caso aqui nós temos que n é igual a 5, que implica que o grau do polinômio g é 5. O A5 é igual a 1, né? O coeficiente aqui é 1. Então g é polinômio mônico. Certo? Então aqui são exemplos de polinômios.
E também como é que se identifica o grau de um polinômio. Porque nós estamos estudando grau de polinômio. Daqui a pouco nós vamos definir operações com polinômios e então o grau do polinômio vai ser importante para definirmos essas operações, né? A operação de multiplicação e também a operação de adição. Sejam dois polinômios f e g dessa forma aqui. Nós vamos dizer que f é igual a g se somente se o AI for igual a BI para todo I e M for igual a N. Então, para que dois polinômios sejam iguais, né, vai valer a igualdade entre polinômios se os coeficientes correspondentes forem iguais e o grau do polinômio for o mesmo. Observe aqui, o fato de M ser igual a N significa que o grau de F tem que ser igual, no caso aqui o grau de F é N é igual a M, que é igual ao grau do polinômio G. Ou seja, dois polinômios são iguais quando? Quando tem o mesmo grau e vale que todos os coeficientes correspondentes são iguais, tá certo? Então, primeira coisa, vai comparar dois polinômios, observa se o grau dos dois são o mesmo, aí depois observa se os coeficientes correspondentes são iguais. Nesse caso, sendo os dois polinômios são iguais. Certo? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Assim, vamos fazer esse exemplo aqui. Pegamos o polinômio f de x igual a 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais x ao cubo. E o polinômio g de x igual a 1 mais 2x menos 3x ao quadrado mais x ao cubo. Claro que o grau de f é igual a 3 e o grau do polinômio g também é igual a 3. Observe, né, que o grau dos polinômios são iguais, porém o coeficiente do termo quadrático são diferentes. Olha, aqui, digamos que o A2 é igual a 3, que é diferente de menos 3, que é igual ao B2, certo? Então, por esse fato de aqui esses coeficientes ser diferentes, então nós concluímos que o polinômio f é diferente do polinômio g. Para que eles fossem iguais, bastava que esses dois termos fossem iguais, né? Se aqui fosse 3 positivo ou aqui 3 negativo, então valeria a igualdade entre eles. Agora, esses polinômios p e q, eles são iguais. Observe que neste polinômio q aparece esse termo a mais, mas nós podemos considerá-lo aqui. Esse polinômio nós poderíamos escrevê-lo assim também. Aqui está omitido esse termo 0x, então claro que o grau de P é igual a 3, que é igual ao grau de Q, e todos os termos correspondentes são iguais. Então vale que P de x é igual ao polinômio Q de x, certo? E assim nós encerramos a aula 6, parte 2.